Eu nunca imaginei que a confiança pudesse fazer tanto barulho ao se quebrar. Não como vidro estilhaçando no chão, mas como silêncio. Aquele tipo de silêncio que enche um cômodo depois que alguém que você ama assina a sua vida com uma mão calma e um sorriso sereno. Se você está ouvindo isso, eu peço que fique comigo. Porque o que vou contar não é só a minha história. É um aviso. E talvez, uma promessa discreta de que a traição nem sempre tem a última palavra. Antes de começar, deixa eu dizer isso com carinho. Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, histórias que protegem outras pessoas da mesma dor, eu espero que considere se inscrever. Que a paz, a sabedoria e a força sempre encontrem caminho até a sua casa. Obrigada por estar aqui comigo. Meu nome é Rosemary Bennett. Tenho 42 anos. E esta é a história de como o homem em quem mais confiei tentou tirar tudo de mim, e do que aconteceu depois. Durante a maior parte da minha vida, eu acreditei que a confiança se constrói devagar. Tijolo por tijolo. Ano após ano. Casamento após casamento. Acreditava que, quando você fica ao lado de alguém por tempo suficiente, essa pessoa eventualmente para de ver o que pode tirar de você, e começa a ver o que pode proteger. Eu estava enganada. William Bennett e eu estávamos casados há 17 anos. 17 anos de jantares compartilhados, preocupações compartilhadas, planos rabiscados em guardanapos tarde da noite. Nos conhecemos quando eu era jovem, ambiciosa e cheia de esperança. Ele admirava minha determinação. Eu admirava a calma dele. Ou pelo menos, o que eu achava que era calma. Eu trabalhei. Muito. Construí minha fortuna pedaço por pedaço, investimentos, imóveis, longas horas, riscos inteligentes. William me apoiava, ou pelo menos era o que eu acreditava. Ele sorria quando eu triunfava. Segurava minha mão em eventos. Me chamava de brilhante quando os outros estavam ouvindo. O que eu não via, o que eu não queria ver, era o quanto ele observava de perto tudo o que eu possuía. Quando completei 40 anos, morávamos em uma mansão linda nos arredores da cidade. Não era ostensiva. Era digna. Do tipo de casa feita para durar gerações. Tetos altos, manhãs tranquilas e um jardim que fazia você esquecer que o mundo existia além dos seus portões. Aquela casa era o meu santuário. E minha fortuna era a minha segurança. William sabia disso. Tudo começou de forma sutil. Sempre começa assim. Um comentário aqui. Uma sugestão ali. Você trabalha demais, Rosemary, ele dizia com suavidade. Deixa eu ajudar a administrar as coisas. Somos casados. O que é seu é meu. No começo, parecia razoável. Até amoroso. Eu me convencia de que era assim que uma parceria deveria ser. Depois veio a papelada. Uma noite, William sentou-se à minha frente na mesa de jantar, com uma pasta cuidadosamente colocada entre nós. O tom dele era calmo. Quase ensaiado. São só formalidades, ele disse. Planejamento patrimonial. Proteção de bens. Caso algo aconteça com você. Caso algo aconteça com você. Essas palavras deveriam ter me assustado. Em vez disso, eu confiei nele. Ele trouxe profissionais, advogados, contadores. Rostos que eu não conhecia, vozes que falavam rápido, com confiança. Eu me lembro de como estava cansada naquela semana. Como apenas folheei em vez de ler. Como a mão de William repousava no meu ombro, como se quisesse me acalmar. Assine aqui, ele disse baixinho. E eu assinei. Eu não sabia que, a cada assinatura, estava entregando o controle. A propriedade. A segurança. Eu não sabia que estava lhe entregando as chaves da minha vida. O momento em que percebi que algo estava errado veio tarde demais. Uma tarde, tentei acessar uma das minhas contas. Estava bloqueada. No começo, achando que era um erro. Quando perguntei a William, ele não pareceu surpreso. É mais fácil assim, ele disse. Para nós.
Naquela noite, não consegui dormir. A casa parecia diferente. Maior. Mais fria. Como se já não me reconhecesse mais. Comecei a fazer perguntas. E William começou a mudar. Ficou impaciente. Defensivo. Cortante. Você está imaginando coisas, ele rebateu uma vez. Para de ser dramática. Mas a verdade tem um jeito de vazar pelas frestas, não importa o quão bem você tente selá-las. Foi Grace Thompson, minha velha amiga, quem primeiro ousou dizer o que eu tinha medo de pensar. Rosemary, ela disse baixinho tomando café, você tem certeza de que tudo ainda está no seu nome? A pergunta dela ficou entre nós como um copo frágil. Eu não queria tocá-lo. Mas depois que ela perguntou, eu não consegui mais ignorar. Foi nesse dia que descobri que minha fortuna, meu patrimônio de milhões de dólares, já não era legalmente meu. E a mansão? Transferida. Confrontei William naquela mesma noite. Minha voz tremia, mas eu falei. Você me enganou, eu disse. Ele não negou. Fiz o que era necessário, ele respondeu friamente. Você teria resistido se eu tivesse contado a verdade. Foi naquele momento que percebi que nunca tinha conhecido de verdade o homem com quem eu dormia. Mas o que doeu ainda mais, foi descobrir que eu não era a única. O nome dela era Laura Stevens. Não descobri por fofocas ou rumores. Descobri por recibos, registros de telefone, encontros discretos que não me incluíam. Ela não era só um caso. Ela fazia parte do plano. E William acreditava que tinha vencido. Acreditava que eu estava encurralada. Dependente. Calada. Mas ele subestimou uma coisa. Porque eu estava cansada de ficar em silêncio. E enquanto ele comemorava o controle, eu estava juntando forças. Observando. Escutando. Memorizando cada detalhe. Ainda havia um homem que poderia me contar a verdade, alguém que William nunca imaginou que eu procuraria. O nome dele era Samuel Brooks. E aquela conversa mudaria tudo. Mas antes disso, eu precisava decidir quem eu seria. A mulher que confiava cegamente. Ou a mulher que recupera a própria vida. E essa escolha custaria a todos nós mais do que William jamais imaginou. Você já reparou como a verdade não chega gritando? Ela sussurra. E se você não tiver coragem suficiente para escutar, ela escapa para sempre. Naquela noite, depois de decidir que não ficaria mais em silêncio, eu me sentei sozinha na sala escura da mansão que já não me pertencia legalmente. As paredes ainda conheciam meus passos. Os móveis ainda carregavam minhas memórias. Mas eu me sentia uma visita na minha própria vida. William dormia no andar de cima, calmo e tranquilo. Isso doía mais que a traição dele. Na manhã seguinte, liguei para Samuel Brooks. Samuel era meu contador há mais de uma década. Quieto. Metódico. O tipo de homem que escuta mais do que fala. William nunca gostou dele. Dizia que ele era muito cauteloso. Agora eu entendia o porquê. Nos encontramos no escritório dele no centro da cidade. Lembro como minhas mãos tremiam ao envolver a xícara quente de chá que ele me ofereceu. Rosemary, ele disse com delicadeza, me conte tudo. E eu contei. Falei dos documentos. Das assinaturas. Da perda repentina de acesso. Da confissão fria de William. De Laura Stevens. Tudo transbordou de mim como uma represa finalmente se rompendo. Samuel não me interrompeu. Não me apressou. Quando terminei, ele se recostou na cadeira, fechou os olhos por um instante e soltou um suspiro. Eu temia que isso pudesse acontecer, ele disse baixinho. Aquelas palavras me gelaram. O que você quer dizer? Perguntei. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta, grossa, organizada com capricho. Meu nome na capa. Nos últimos 2 anos, ele explicou, houve mudanças. Sutis. Ajustes de propriedade.
transferências que exigiam o seu consentimento. Eu nunca consenti, sussurrei. Você assinou, ele respondeu suavemente. Mas as circunstâncias importam. Ele me mostrou documentos que eu nunca tinha lido de verdade. Cláusulas escondidas em linguagem jurídica. Limitações de procuração. Datas que coincidiam perfeitamente com momentos em que eu estava exausta, distraída ou emocionalmente vulnerável. Ele orquestrou isso, Samuel disse. Com cuidado. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu não me senti louca. Eu me senti furiosa. E a raiva, quando controlada, é algo poderoso. Tem algo que eu possa fazer? Perguntei. Samuel me olhou por um longo momento antes de responder. Sim, ele disse. Mas não será rápido. E não será suave. Eu assenti. Estou ouvindo. Ele explicou que William cometeu um erro, um deslize crítico. Na pressa de garantir o controle, ele presumiu que eu nunca o desafiaria. Essa presunção criou uma fraqueza. Uma trilha. Se agirmos com cuidado, Samuel disse, podemos provar coerção. Manipulação. Influência indevida. Aquelas palavras ecoaram na minha mente o caminho todo até em casa. Naquela noite, não confrontei William. Cozinhei o jantar. Sorri. Escutei enquanto ele falava dos planos dele, do futuro dele. Planos que não me incluíam. Naquele momento, percebi algo. Ele acreditava que a história tinha acabado. Mal havia começado. Grace Thompson veio me visitar na tarde seguinte. Bastou olhar para o meu rosto para ela saber. Você falou com alguém, ela disse. Falei, respondi. Ela apertou minha mão. Ótimo. Grace me lembrava de quem eu era antes do medo suavizar minhas arestas. Antes do amor me tornar silenciosa. Ela me ajudou a lembrar que sobreviver não é gritar, é ter estratégia. Mas a conversa mais difícil ainda me esperava. Elizabeth. Minha filha. Ela tinha 20 anos. Inteligente. Observadora. E dolorosamente ciente de que algo estava errado. Eu tentei protegê-la ficando em silêncio, mas o silêncio tem um jeito de machucar todo mundo. Nos sentamos juntas no pátio dos fundos enquanto o sol se escondia atrás do muro do jardim. Ela me observava com atenção enquanto eu falava. Preciso te contar uma coisa, eu disse. Ela não interrompeu. Não desviou o olhar. Quando terminei, seu rosto estava pálido. Ele fez isso com você? Ela perguntou. Fez. E você confiou nele? Confiei. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse algo que me partiu de outro jeito. Eu sabia que ele estava escondendo algo, ela disse baixinho. Só não sabia o quão grave era. Naquela noite, Elizabeth escolheu o meu lado. Não com raiva. Com determinação. William percebeu a mudança imediatamente. Você está distante, ele disse no café da manhã. Estou pensando, respondi. Ele riu. No quê? Em tudo. O olhar nos olhos dele vacilou, só por um instante. Incerteza. Foi a primeira rachadura na confiança dele. Enquanto isso, Samuel e eu trabalhávamos em silêncio. Reuníamos provas. Linhas do tempo. Declarações de testemunhas. Padrões de comportamento. Cada assinatura tardia. Cada momento calculado. E Laura Stevens? Ela começou a ser descuidada. Casos extraconjugais prosperam no segredo, mas segredos ficam pesados. Ela começou a deixar rastros, mensagens, transações, coincidências que William nunca se preocupou em esconder. Uma noite, William me confrontou. Você anda falando com pessoas, ele acusou. Encarei-o com calma. Eu ando escutando. Isso o desestabilizou. Porque ele sabia aonde a escuta poderia levar. Os dias passaram. Semanas. A tensão na casa engrossou.
Cada conversa parecia ensaiada. Cada sorriso forçado. A mansão já não parecia um lar, parecia um palco onde todos esperavam a cortina cair. Então Samuel me ligou tarde da noite. Estamos prontos, ele disse. Prontos. Aquela palavra carregava medo e esperança em partes iguais. Na manhã seguinte, William recebeu a notificação. Ação judicial. Alegações de coerção. Exigência de investigação. Ele explodiu. Sua ingrata, gritou. Depois de tudo que fiz por você. Eu fiquei parada. Calma. Você fez isso consigo mesmo, eu disse. Pela primeira vez, ele parecia assustado. Mas o medo não torna as pessoas honestas. Torna-as desesperadas. E o desespero leva a erros. Naquela noite, enquanto eu arrumava uma mala pequena para passar alguns dias na casa de Grace, William tentou uma última coisa. Você não vai vencer, ele disse baixinho. Ninguém vai acreditar em você. Eu parei na porta e me virei. Já estão acreditando, respondi. O que William não sabia, o que ele não conseguia imaginar, era que a verdade já estava circulando pelas mãos certas. E em breve, chegaria ao único lugar que ele achava intocável. A própria mansão. Porque a casa que testemunhou meu silêncio estava prestes a testemunhar meu retorno. E quando as portas finalmente se abrissem de novo, nada jamais seria como antes. A casa estava estranhamente silenciosa na manhã em que tudo finalmente veio à tona. Não aquele silêncio pacífico que traz conforto, mas a quietude pesada que pressiona o peito e faz cada respiração parecer intencional. Eu estava perto das altas janelas da frente da mansão, observando carros desconhecidos se enfileirarem um após o outro na entrada. Representantes legais. Funcionários de propriedades. Um mediador nomeado pelo tribunal. Rostos que carregavam autoridade, não medo. Esta casa tinha visto todas as versões de mim. A mulher cheia de esperança. A esposa confiante. A vítima silenciosa. E agora, estava prestes a testemunhar a verdade sendo dita em voz alta. Atrás de mim, William andava de um lado para o outro no corredor, como um homem preso dentro dos próprios pensamentos. A confiança que ele outrora usava com tanta facilidade havia rachado. Sua voz, quando falava, trazia uma borda afiada de pânico que ele não conseguia mais esconder. Eles não vão encontrar nada, murmurou ele. Tudo é legal. Eu não me virei. Não precisava. Porque legalidade e verdade nem sempre são a mesma coisa. Quando Samuel Brooks entrou, carregando sua pasta com aquela calma familiar, eu senti algo se firmar dentro de mim. Não empolgação. Não alívio. Determinação. Grace estava ao meu lado, sua presença como uma âncora. Elizabeth ficava logo atrás de mim, quieta mas atenta, os olhos absorvendo tudo. Ela já não era uma criança assistindo aos pais discutirem. Era uma mulher vendo a responsabilidade se desenrolar. Os oficiais entraram na casa, seus passos ecoando pelo chão de mármore que um dia pareceu lar e depois pareceu prisão. Papéis foram espalhados sobre a mesa de jantar onde William um dia me pediu para assinar minha vida com um sorriso. As perguntas começaram de forma suave. Nomes. Datas. Assinaturas. William respondeu com confiança no início. Ele havia ensaiado esse momento na cabeça incontáveis vezes. Acreditava que sua certeza pesaria mais que a minha verdade. Então Samuel falou. Ele abriu sua pasta e colocou documento após documento sobre a mesa. Linhas do tempo apareceram. Padrões surgiram. O ambiente lentamente se encheu com o peso silencioso das provas. Ele falou sobre meu esgotamento durante os períodos-chave de assinatura. Sobre a linguagem jurídica enterrada intencionalmente em camadas profundas. Sobre o timing estratégico dos documentos apresentados quando eu estava vulnerável, distraída, confiante. O mediador se inclinou para a frente. O tom mudou. A mandíbula de William se apertou. Quando Laura Stevens foi chamada, o ar mudou completamente. Ela chegou atrasada,
olhos inquietos, confiança forçada. Evitou olhar para mim. Evitou olhar para Elizabeth. Falou rápido, na defensiva, como se a velocidade pudesse apagar a verdade. Samuel expôs suas mensagens. Suas sugestões. Sua coordenação com William. O incentivo que ela deu a ele para garantir tudo antes que ela perceba. A voz dela vacilou. Não foi isso que eu quis dizer, disse ela baixinho. Mas a intenção já não importava mais. William perdeu o controle. Isto é absurdo, gritou ele. Ela assinou de livre vontade. Ela sabia o que estava fazendo. Foi aí que eu finalmente falei. Fiquei em pé, ereta, a voz calma mas firme. Não, eu disse. Eu confiei em você. E você usou essa confiança contra mim. O ambiente ficou em silêncio. Aquela frase carregava mais verdade do que qualquer documento sobre a mesa. Explicava tudo sem drama. Sem exagero. Confiança não é consentimento. Casamento não é posse. A investigação continuou por semanas. Dolorosamente lenta. Metódica. Necessária. Eu fiquei com Grace durante esse tempo. A mansão ficou vazia, como se estivesse prendendo a respiração. Elizabeth ligava todos os dias. Às vezes falávamos sobre o caso. Às vezes falávamos sobre nada. A cura nem sempre vem através da conversa. Às vezes vem através da presença. William tentou entrar em contato. Pedidos de desculpas misturados com ameaças. Promessas seguidas de acusações. Eu escutei uma vez. Depois parei de atender. Samuel me lembrou que o silêncio, escolhido livremente, é poder. A decisão do tribunal chegou numa tarde comum. Sem anúncio dramático. Apenas palavras no papel que carregavam o peso da justiça. Influência indevida. Coação. Transferências inválidas. Os bens foram devolvidos. A mansão era legalmente minha novamente. Eu não comemorei. Sentei e respirei. Na primeira vez que voltei a entrar na casa sozinha, ela pareceu estranha. Não porque tinha mudado, mas porque eu tinha mudado. Os ecos já não me assustavam mais. Andei de cômodo em cômodo devagar, tocando as paredes, lembrando da mulher que um dia se sentiu invisível dentro delas. William saiu em silêncio. Sem discussão final. Sem pedido de desculpas que valesse a pena lembrar. Apenas ausência. E nessa ausência, eu senti paz. Laura Stevens desapareceu completamente das nossas vidas. O poder que ela acreditava ter evaporou no momento em que a verdade entrou no ambiente. É sempre assim. Ilusões sobrevivem apenas na escuridão. Elizabeth e eu começamos a reconstruir algo mais forte do que antes. Confiança reconstruída com honestidade é diferente. É mais quieta. Mais intencional. Numa noite, ela me disse que tinha orgulho de mim. Não por vencer, mas por me posicionar. Isso importava mais do que qualquer propriedade. Semanas depois, eu estava sozinha no jardim ao entardecer. O mesmo jardim onde um dia questionei meu próprio valor. As rosas estavam florescendo novamente. Percebi então que sobreviver não é barulhento. É constante. É escolher a si mesma quando seria mais fácil desaparecer. Eu tenho 42 anos. Confiei no meu marido. E aprendi que a confiança, quando quebrada, não precisa te destruir. Se você está ouvindo isso e partes da minha história parecem familiares, saiba disto: nunca é tarde demais para recuperar a sua voz. A traição não decide o resto da sua vida a menos que você permita. Esta casa não representa mais riqueza para mim. Ela representa verdade. E resiliência. Obrigada por ouvir minha história até o final. Se ela te tocou, se te fez refletir sobre a sua própria jornada, eu te convido a compartilhar seus pensamentos nos comentários. E se quiser ouvir mais histórias reais e emocionantes como esta, por favor considere se inscrever.
Eu desejo a você força, clareza e paz onde quer que esteja.